Muito bem, amigos da interativms.com, seja bem-vindo e hoje você está aqui no programa Bate-Papo. Como sempre no programa Bate-Papo, nós sempre entrevistamos pessoas, personalidades da nossa região, de empresários a políticos a pessoas comuns, quem constrói a história da nossa vida. E hoje, uma participação muito especial. Ele que nasceu no ano de 1954, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Casado há 31 anos, pai de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Veio para Sidrolândia, não é daqui da cidade, nascido, mas tem as suas raízes aqui, no ano de 1984. Se instalou na cidade, empresário a político. Sabe de quem estou falando? É o entrevistado de hoje. Ele, Enelvo Iradi Felino. Enelvo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Bate-Papo, né? E a dinâmica do nosso programa, como sempre, o nosso entrevistado vai responder perguntas que gosta de responder e perguntas que não gosta de responder. Enelvo, Sidrolândia. Por que Sidrolândia para morar? Sidrolândia surgiu na minha vida num passeio. Eu lá no sul trabalhava na Seara, que tem unidade aqui hoje. E surgiu as férias e todo ano, fim de ano, a gente ia para a praia. Xanxerê Praia, era pertinho, ia passear com a família lá. E chegou um ano, eu digo, Vilma, vamos conhecer Mato Grosso do Sul. Eu já conhecia, porque eu fiz o meu estágio no ano de 1975 na Copemar, em Maracaju, a primeira cooperativa do estado. E ela concordou, e nós vimos conhecer Mato Grosso do Sul, que eu já tinha irmãos em Maracaju e o Edu aqui em Sidrolândia. E vindo nesse passeio, ficamos 15 dias na região. Gostei imensamente de Sidrolândia, porque eu só conheci de passagem rápida a Campo Grande, de Maracaju a Campo Grande. E gostei. E convidei a Vilma na época, minha companheira, para nós vir morar aqui. E ela concordou plenamente. Voltei a Xanxerê, dei os 30 dias à empresa Seara e vim embora para cá. Por que Sidrolândia? Porque eu gostei mais do que Maracaju na época. Eu sentia um povo bem acolhedor, perto da capital, cidade com boa oportunidade de crescimento. E aí eu vim vender adubo na época aqui. Eu tinha um escritório de fertilizantes, semente, calcário. E aí fiz a sociedade com meu irmão Edu. E começamos a comercializar aqui. 3 anos depois já passamos a abrir uma pequena lavoura e fomos indo. 8 anos que morava aqui, surgiu o primeiro convite de disputar a prefeitura de Sidrolândia. Um embate duro, na época era João Lemes e Dalto, João Lemes e Dalto. E o Enelvo aceitou esse desafio. Perdi por 0,3% ao João Lemes naquela época. Se tornou nosso prefeito. E depois, na outra, já enfrentei de novo, já tive uma primeira vitória e 22 anos militando na política e trabalhando na agricultura. Como é que foi assim esse desafio de vir para Sidrolândia e virar empresário? Porque você trabalhava num trabalhador comum, vamos dizer assim, não, e de repente vem para cá virar empresário. Joel, na época eu era gerente de produção da Seara. A Seara tinha 3 unidades fabril de ração, Jaraguá do Sul, que é lá beira-mar, quase dizendo assim, Santa Catarina, Itapiranga, que é na divisa com a Argentina, e Xanxerê, que é no centro do estado. Eu era gerente das 3 unidades, então eu tinha um cargo bem relevante na empresa. E aí, vender adubo aqui na época dava uma taxa de comissão muito boa, dava para ganhar um bom dinheiro, mais do que o trabalho que eu tinha de empregado na empresa. E foi o que me fascinou. Eu gostei, vim para cá, uma cidade muito acolhedora, e eu sempre gostei de grêmios estudantis, de igreja, eu ajudava, e quando vim, estava envolvido na política. E não me arrependo, Joel, eu deixei a empresa depois de 10 anos, né? Tive um bom crescimento, cada 2, 3 anos eu tinha um carguinho melhorando o salário, mas aqui eu me senti muito bem acolhido e gostei da cidade. Estamos aqui, vamos ver se
vamos terminar nossa vida aqui no São Sebastião, porque é onde a gente criou os filhos e gosta e está bem. E vamos permanecer aqui por, quem sabe, se Deus assim o permitir, todo o resto da nossa vida. Enelvo, agora política, né? Como que foi entrar nesse mundo da política? Você já tinha envolvimento político antes no Rio Grande do Sul? Ou começou a tomar o gosto quando chegou em Sidrolândia? Então, a Seara, os últimos anos que eu fiquei lá, participamos da política em Xanxerê. Eu era para ser candidato a vereador e cogitado pela empresa e acabaram me botando de coordenador da campanha. Aquela época era Arena e PMDB, era apenas 2 partidos. E aí nós participamos lá como coordenador, nunca tinha sido candidato, né? E aqui, depois dos 8 anos que eu estava, o PDT na época que me chamou, o falecido Nélio Paim, seu Noé Peixoto, homens que militavam e gostavam, tinham perdido o embate logo que eu cheguei para o ex-prefeito Daltro, né, com o Paulo da farmácia, e aí me convidaram para entrar no PDT, e eu entrei. E aí o partido estava pequenininho, eu nunca esqueço, 110 filiados, e eu digo, olha, vocês me permitiram, vou ajudar a crescer esse partido. Aí começamos a chamar companheiros, e até você numa época, acho que foi o Enelvo que te filiou no PDT, foi. E a gente lembra dessas coisas, fomos buscando amigos, jovens, dinâmicos, empresários, pessoas trabalhadoras, e aí quando se percebeu, o PDT era o maior partido da cidade. Tanto que eu se tornei prefeito a primeira vez pelo PDT. Né? E a segunda pelo PDT. Então, aí nós gostamos, o partido me convidou para ser o candidato e a gente aceitou o desafio. Sabia que era muito difícil, era 24 anos de um certo continuismo de pessoas, de ideias, e o grupo nosso teve essa coragem de fazer esse enfrentamento com boas ideias e fomos bem sucedidos. Então, damos mais uma oportunidade a Sidrolândia escolher um. Como é que foi romper essa tradição política na época até então? Era um apelo da sociedade. Para te ter uma ideia, eu em 8 anos que estava na cidade, em 8 anos, morava numa casa lá na Avenida Dorvalino dos Santos, uma meia água, está lá até hoje. Eu me tornei candidato contra o prefeito Dalto no cargo e o falecido João Lemes de candidato. E perdemos por 0,3%. Perdi no Quebra-Coco e na Aldeia. O restante da cidade eu ganhei por 5 votos. Nós não tinha assentamento ainda naquela época. Então os votos vinham para a cidade. Só tinha uma urna no Capão Seco, que era 110 votos, 115. Então foi uma certa coragem, uma determinação de um grupo que me apoiaram, né? E eu acabei enfrentando uma situação adversa, difícil. Na primeira não fomos sucedidos, na segunda já fomos. E eu acho que oferecer essas várias oportunidades de filosofia, de jeito de trabalhar é bom. A sociedade tem o direito de escolher entre várias pessoas, não fica só num destino, que isso muitas vezes inibe, não agrada o eleitor. As opções são salutares, né? Isso é positivo. Enelvo, agora vamos entrar um pouco mais atual, atualidade. É o que, na atualidade, é o que o pessoal lembra mais e é o que, mas essa história é importante para a gente registrar, porque a vida não é feita da atualidade só, né? Tem toda uma história por trás. Atualmente, você está sendo alvo, né, de bastante embates. Como é que foi sair de herói a vilão? Qual que é o sentimento sobre isso? Olha, Joel, eu te confesso que eu saí, talvez Deus ilumina a gente muito fortemente, muito convencido que quem sabe o destino não era para mim governar a Sidrolândia logo depois de eleito. Por que isso? Porque nós ganhamos de 4 candidatos. Prefeitura adversa, prefeito contrário, Câmara de Vereador totalmente adversa, 11 secretarias trabalhando contra o Enelvo, a maior imprensa da cidade, e o eleitor nos compreendeu, nos deu mais de 50% dos votos. Então, uma conquista forte. E eu disputei a eleição com um grau de
de insinuação de adversários e imprensa que eu tinha problemas jurídicos. E de fato acabou tendo no final. Mas eu ganhei aqui em Sidrolândia, onde todos conheciam o processo muito claro. Ganhei em Campo Grande, onde toda a parte jurídica de Campo Grande conhecia o processo a detalhes. E perdi em Brasília, onde foi papéis, aonde distanciou um pouco da verdade. E isso foi o que nos judiou. E eu fico até me perguntar até hoje, se 6 juízes de Campo Grande deram a favor de Enelvo, que conhece de fato o processo, como que lá em Brasília 5 tiveram uma opinião totalmente ao contrário e adversa de Campo Grande. Então eu fico a me perguntar, mas a sociedade, o eleitor de Sidrolândia nos compreendeu tão bem que nós não merecíamos ter saído do cargo, porque lançamos o seu Ari como nosso candidato e ele ultrapassou aquilo que o Enelvo teve e botou mais 7 pontos em cima. Então a sociedade sentia que tinha a votar no grupo do Enelvo, no grupo do seu Ari novamente. Isso é uma demonstração inequívoca. Se a sociedade tivesse nos condenado pelas atitudes, eu não tenho dúvida que nós não ganharíamos o segundo embate. E eu sou bem claro, Joel, o homem público que rouba, desvia, falsifica nota, ele tem que devolver esse dinheiro e ser preso. Eu sou favorável a isso, o que não ocorreu conosco. E toda a imprensa bem intencionada sabe dessa verdade. Sabe que foi um pouquinho que faltou no professor e que na verdade sobrou na criança. Então o mundo escolar não foi prejudicado em nada pelo que ocorreu, ou seja, pelo que foi demonstrado que ocorreu. Mas ainda nós temos alguns embates jurídicos e eu quero ver se ainda eu provo a verdade. Porque todas as atas dos professores de Sidrolândia disseram que o Fundef foi bem distribuído e estava correto. Todas as atas. E tinha ata mês por mês no nosso governo. E agora? Como é que está, né, essa questão desse processo? Você foi cassado e está em campanha pré-candidato a deputado estadual. Mas esse processo não vai te prejudicar nas eleições? Em nada, Joel. Tanto você, que um dia já foi candidato também, eu, para nós poder habilitar a nossa candidatura, nós temos que ir ao eleitoral pegar certidões. E as certidões hoje estão todas normais, todas tranquilas, dizendo que está positivo a se candidatar, a disputar qualquer cargo. Então o Enelvo não tem impedimento nenhum hoje. E por isso eu coloquei meu nome à disposição da sociedade sidrolândia, mais uma vez, baseado no apelo do meu partido, do apelo da executiva estadual. Reinaldo foi meu colega prefeito, hoje disputa o governo. O Márcio, meu colega de prefeito no passado, hoje disputa a Câmara Federal. Então abre um espaço muito grande e eu, como secretário-geral do partido, não tenho dúvida que muita gente ligada ao partido de Campo Grande quer nos apoiar. Então eu sinto uma grande oportunidade de Sidrolândia fazer o primeiro deputado estadual. É só nós se unir, o Enelvo ter a votação que já teve como candidato a prefeito há tão pouco tempo, eu não tenho dúvida que nós vamos ter o primeiro representante de Sidrolândia representando lá na capital. Isso é bom, ajuda muito o prefeito, ajuda a região e é positivo, porque está mais perto das decisões e das obras que pode trazer a beneficiar o nosso município. Em relação às acusações dos seus adversários, né, principalmente tem políticos na nossa cidade que acusam você de realmente ser o bicho-papão de Sidrolândia, ser um monstro que levou a cidade ao que está hoje. Como que você lida com esse embate direto, né, colocando você como o vilão da história? Joel, eu me sinto tão confortável que no meu governo pegamos essa cidade com 18.136 pessoas. Em 96, 97. Entregamos com mais de 35 mil pessoas. Foi a cidade que mais cresceu em Mato Grosso do Sul. Cresceu com gente e com desenvolvimento. A Seara batia 50 mil, entreguei batendo 160 mil. Praticamente o que está hoje.
Não se gerou mais emprego em cima disso. O que o político tem que fazer? É desenvolver a cidade com qualidade de vida, dando oportunidade para pessoas trabalhar, dar mais riqueza, mais conforto e o bem-estar à sociedade. Isso Cidrolândia teve. Depois disso, eu não governei mais Cidrolândia. Trabalhei junto com o seu Ari 4 meses para auxiliá-lo em algumas ações que ele deveria tomar e hoje o governo é dele. Eu não tenho dúvida que é um homem sério, trabalhador e muito decente. Vai levar Cidrolândia a um bom quadro, eu não tenho dúvida disso. Porque qualquer um que assume uma prefeitura com mais de 23 milhões de dívida, com os universitários com 3 meses para ser pago o seu transporte, com 3 meses para ser pago a sua bolsa, sua faculdade, isso é penoso. E gradativamente ele vem colocando isso em ordem. E a hora que colocar em ordem vai desenvolver muito. Já se tem obras aqui como a faculdade, que está aí uma realidade, que tinha sido fechado no governo anterior. Tem um frigorífico que inaugura até o fim do ano com 300 empregos, mais de 11 mil metros construídos. Isso não ocorreu nos últimos 8 anos. Então a sociedade precisa começar a enxergar de fato o que está se fazendo. O centro da cidade foi toda recuperada, já que era buracos em todas as ruas. Hoje está sendo recuperado gradativamente. Agora tem um pacote de obra de mais de 20 milhões para ser lançado em poucos dias. Claro que atrás dessas obras tem que ter o bem-estar das pessoas, a segurança do emprego, o desenvolvimento, mas tenham certeza, ainda é uma das cidades desse estado que gera alguns empregos, que tem desenvolvimento e que tem uma boa qualidade de vida. Pode melhorar? Pode. É possível? É. Todo início de governo tem algumas perturbações em decisões, se erra, se acerta. Foi assim quando eu comecei, foi assim com o ex-prefeito, quando ele começou, também teve alguns desequilíbrios, e é assim com o seu Ari. Mas vai terminar com um grande governo, eu não tenho dúvida, pelo seu gesto de grandeza, de trabalho, dedicação e de seriedade com a coisa pública. Isso é muito importante no homem público. Enelvo, o que esperar de você daqui para frente? Ou seja, desse momento para frente, o que esperar do seu trabalho? O Enelvo Joel é o mesmo, com menos cabelos hoje, um pouco mais idoso, mas com muita vontade de trabalhar. Se Cidrolândia me der essa oportunidade de ser eleito, vão ter um representante trabalhador. E eu só acredito no sucesso de homens, mulheres, é através do trabalho. Fazer da coisa pública não uma profissão, um caminho de melhorar a vida das pessoas. Isso eu tenho. Eu, quando fui presidente da SomaSul, percorri todo o estado com o presidente. E olha, Joel, fui o primeiro prefeito a ganhar a SomaSul no voto. Era sempre arrumado as coisas. O Enelvo quis disputar. E disputei naquela época contra Júnior Mock, hoje que é deputado em 2 mandatos já. E ele nos perdeu na SomaSul. Por quê? Porque a gente levava uma mensagem de um trabalho sério, progressista, de desenvolvimento, de bem-estar das pessoas. Então, todos os prefeitos do estado nos apoiaram. Então a gente conhece, andei com o PSDB, 2 reuniões gerais por todo o estado, percorrendo. Então conheço bem o Mato Grosso do Sul, todas as cidades, e sinto que querem votar em algumas renovações. O Reinaldo é uma grande renovação, o Márcio fez um bom trabalho como deputado federal, e abre esse caminho para o Enelvo usar essa região nossa que vai ficar sem deputado estadual. Então eu me coloquei à disposição do partido. Se for bem compreendido pela nossa gente de Cidrolândia, que não me derem menos voto do que sempre me deram, não menos que 40% e não mais de 55% dos votos. Se eu ficar nessa faixa, eu não tenho dúvida que Cidrolândia vai ter o primeiro representante trabalhando lá em Campo Grande, em todo o estado, pela nossa gente. E essa vontade eu tenho, João. Se Deus assim o permitir, nós vamos chegar lá. Só uma curiosidade, Enelvo. Você parece às vezes na terceira pessoa. Você fala de você na terceira pessoa. Isso é uma tática de político ou foi um costume que você acabou pegando e sempre fala em você na terceira pessoa? Eu acho muito importante não dizer eu fiz, eu faço. Eu acho que isso é muito, como que eu diria, um termo até correto, é muito
não é humilde o suficiente para dizer que ninguém faz nada sozinho. Nós sempre precisamos um amigo, uma amiga, um parecer, um conselho. Poucas pessoas sabem Sidrolândia. Vou te confessar para ti isso hoje aqui, porque eu nunca disse isso em rádio. Eu tinha um conselho, que cada 30 dias eu reunia 4, 5 pessoas dentro do meu gabinete e escutava em Sidrolândia. Pessoas da alta sociedade e pessoas mais humildes do bairro e tal, para me dar opinião. E muitos dizem que o Enelvo era durão, determinado, só fazia aquilo que ele pensava. Não. Antes eu escutava as pessoas. E daquilo que cada um me passava, cansei de tirar ensinamentos profundos para o meu governo. Tanto que quando eu saí da prefeitura eu tinha 86,3 de aprovação. Até quem não tinha votado no Enelvo aprovava o meu governo. Mas eu ouvia essas pessoas. E eu fiquei os 8 anos ouvindo. Não programava, não botava em jornal nenhum, mas reunia lá no gabinete e cada um deles me dava puxãozinho de orelha. Cansei de ter pensamento de fazer algo que depois de ouvir as pessoas eu mudava de direção. Fazia diferente, para o bem da maioria. Então eu pretendo ser assim, Joel. Eu acho que eu não faço nada sem você, sem um amigo, sem amiga, sem um grupo de ideias, para daí sim extrair a melhor e dessa melhor ideia fomentar. Nunca vou esquecer quando eu criei o Parque de Exposição. Tu lembra que a primeira vez do Parque de Exposição foi coberta com lona. E eu não quis lona preta, mandei botar uma amarela, para não ser preta. Mas nós cobrimos aquele pavilhão que hoje está lá, que recebe 500 pessoas dentro para a refeição, com lona, na mesma estrutura que está. Mas eu acreditei que Sidrolândia merecia ter um parque de exposição. Reuni Seara na época, sindicato, associação comercial, não lembro, mas é por aí, o meu secretariado, e lá num grupo de 10 pessoas aprovamos o parque de exposição. Para te ver, Joel, como eu sempre gostei de escutar as pessoas. Quando nós fomos criar o parque de exposição, eu reuni Seara, sindicato, associações, meus secretários, associação comercial, e lá em 10, 15 pessoas tomamos a iniciativa de fazer o nosso primeiro parque de exposição, lá dentro da prefeitura, e criamos. E aí cobrimos aquele primeiro pavilhão que foi construído lá de lona, não deu tempo de fazer com telha bonito como ele está. Mas na segunda festa já tinha a estrutura maior. E hoje o nosso parque é esse sucesso. Foi dialogando com as pessoas. Quando quis construir o primeiro edifício em Sidrolândia, fizemos dentro da prefeitura 3 reuniões. Chamei 24 empresários, pessoas que podiam comprar um apartamento. Vamos comprar, vamos fazer o primeiro edifício em Sidrolândia? Vamos. Aí botamos o Portal das Flores, porque nós sonhávamos em crescer, a cultura das flores é uma coisa bonita. Aí criamos o primeiro edifício em Sidrolândia. Cada um comprou um apartamento, 2, está lá o prédio. Não surgiu mais nenhum dessa grandeza em Sidrolândia. Quem sabe amanhã depois surja outro, e isso é bom. Então, é acreditando no desenvolvimento, na geração de emprego, na unidade das pessoas que tu engrandece e faz ações fortes. E eu sempre fui assim, trabalhar em grupo facilita. Tu participou do PDT conosco, lembra que permanentemente nós tínhamos reunião para dialogar, ouvir ensinamento, ser cobrado, melhorar o posicionamento. É assim que a gente produz, é assim que a gente pode contribuir mais com a sua gente. Nelson, muito obrigado. Felizmente, amigos, realmente nosso tempo está se esgotando. E é sempre um prazer a gente se encontrar aqui nesse bate-papo. Eu só gostaria realmente de agradecer a sua disposição, Anel, por nos atender nesse quadro da interativems.com. E antes de encerrar, gostaria que você desse uma mensagem aí para as pessoas que assistem a gente, para a comunidade sidrolandense e para o Brasil todo que nos acompanha aí no trabalho da Interativa, principalmente nesse quadro bate-papo. Joel, eu te recebo aqui com muita alegria. Tua mãe, teu pai são meus amigos. Seguido vou lá na fazenda e filo uma boia dela, porque ela é muito competente em fazer coisa boa. E deixar minha mensagem de agradecimento.
e dizer que nenhum de nós, homens públicos, somos dono de verdade. Nós buscamos ensinamentos e todo dia estamos aprendendo. E eu, mais uma vez, me coloco à disposição de Sidrolândia. Se for homologado meu nome na convenção estadual, que ocorrerá em poucos dias, pode Sidrolândia ter certeza, Joel, quero trabalhar muito, fazer um grande esforço para a gente poder ser um dos escolhidos pela nossa sociedade. E se mais uma vez Sidrolândia me premiar dos 40% a 55% que sempre tive em todas as eleições com seu voto, eu agradeço de coração. E se não for compreendido, eu desejo que outros sejam felizes e que de fato Sidrolândia possa ter o seu representante para bem ajudar o nosso município, a nossa administração, enfim, a nossa população. Um abraço a todos, muito obrigado, Joel, muito obrigado a todos. É isso aí então, amigos. Curtam aí você no Facebook, a Rede Interativa MS, assine o canal no YouTube e principalmente participe aí no nosso site interativams.com. A Interativa MS, ela é um site da Rede Brasileira de Comunicação, a RBC Network. Meus amigos, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa Bate-Papo.